Vilma Fonseca e bem-vindos a mais uma edição especial do Centro de Apoio à Família. O maior problema de saúde da atualidade, que atinge indivíduos de todas as classes sociais, tem origem hereditária e constitui um estado de má nutrição em decorrência de um distúrbio no balanceamento dos nutrientes. Estamos falando da obesidade. Com impacto na saúde, economia e desenvolvimento dos países, a Organização Mundial da Saúde estima que em 2025 a obesidade atinja mais de metade da população mundial. O aumento da obesidade tem relação com o sedentarismo, a disponibilidade atual de alimentos, erros alimentares e pelo próprio ritmo desenfreado da vida atual. E hoje, nessa edição, conceituados especialistas da nutrição e medicina nacional e internacional mostram 7 pontos relacionados à obesidade. Se tomarmos uma atitude hoje, poderemos mudar dramaticamente nossa saúde e garantir uma vida saudável para os nossos filhos, netos e gerações futuras. A seguir, qual é o maior inimigo da saúde? Se soubermos controlá-lo, teremos uma vida com saúde, sucesso no amor, sem estresse e uma vida longa. Nós estamos falando sobre algo que pode, sem dúvida nenhuma, levar você à morte. Veja agora o 7º lugar em nossa contagem regressiva. Diz o ditado que o peixe morre pela boca. E, infelizmente, o homem também. Ter controle sobre o apetite não é para qualquer um. É necessário força de vontade, domínio próprio e perseverança. Por isso que o apetite é o número 7 em nossa contagem regressiva de hoje. Especialistas dizem que devemos controlar o apetite ao invés de ser controlados por ele. Assim agindo, seremos remunerados com uma boa saúde. Muitas mães incentivam seus filhos pequenos a comer demais, por estarem preocupadas com a sua saúde ou porque eles são magros. Isso é um grande erro. Comer demais nunca foi sinônimo de saúde. O que resulta disso é o hábito de comer a toda hora, de uma maneira descontrolada, ou até nas horas certas, mas em quantidades exageradas. Esse é um hábito que deve ser corrigido. A obesidade relaciona-se com 2 fatores importantes: a genética e a alimentação irregular. A genética evidencia que existe uma tendência familiar muito forte para a obesidade, pois filhos de pais obesos têm 80 a 90% de probabilidade de serem obesos. A alimentação tem importância no aspecto de que uma criança superalimentada será provavelmente um adulto obeso. O excesso de alimentação nos primeiros anos de vida aumenta o número de células da gordura, um processo irreversível, que é a causa principal de obesidade para toda a vida. Hoje, consumimos quase 20% a mais de gorduras saturadas e açúcares industrializados. As crianças aprendem por imitação. Se você faz na sua vida um hábito de vida saudável, teu filho vai imitar você. Mesmo que na adolescência ele se desvie e depois ele volta. Agora, se você não dá importância para isso, não adianta você exigir da criança. Ela não vai fazer o que você não faz. Ela vai fazer igualzinho você. Então, você tem que prevenir o seu filho. Você tem que proteger o teu filho de ter um infarto com 40 anos. Você tem que proteger o teu filho de ter um câncer quando ele tiver 40, 50 anos. Você tem que proteger o teu filho de ter um derrame cerebral ainda jovem. E isto é assim que se faz. Uma boa maneira de controlar o apetite é procurar comer um pouco antes de começar a sentir fome. Iniciar a refeição com os alimentos crus, mastigando-os vagarosamente, o que ajudará a ter a sensação de saciedade. Só então passar para os alimentos quentes. Procure colocar no prato o suficiente para uma refeição equilibrada e sem exageros. E não repita. Quando a comida do prato estiver acabando, procure diminuir mais ainda o ritmo da mastigação. E quando terminar, levante-se imediatamente da mesa e retire-se de perto dos locais que contêm aquelas coisinhas gostosas para comer. Se sentir fome no meio do dia,
Saiba que isso trata-se apenas de um disparo automático do estômago que está acostumado a comer naqueles intervalos. Após 7 dias sem comer entre as refeições, você irá parar de sentir fome e vontade de comer naqueles horários impróprios. Outra coisa que se tornou extremamente popular, as dietas a cada 2 a 3 horas. Quase todos os nutricionistas, quase todos os médicos entraram nisso aí. Isso faz mal para o organismo. Ah, mas mantém o organismo acelerado, o metabolismo acelerado. Então tá bom, pega o teu carro e liga ele no máximo, certo? Deixa ele rodando na máxima rotação possível. Você acha que vai ser bom para o teu carro? Não vai. Se não é bom para o teu carro, você acha que vai ser bom para você? Claro que não. Você vai entrar em desgaste e felizmente já estão aparecendo até nas revistas populares, já vinha na literatura científica aparecendo, mas estão aparecendo nas revistas populares artigos que estão dizendo isso não funciona, não entre nessa questão de comer a cada 2, 3 horas. Para controlar o apetite, basta desenvolver uma disciplina. Não vão ficar beliscando comida fora de hora, isso faz mal para o seu organismo. Deu fome? Beba água, depois de no mínimo 2 horas da refeição. Comece a beber a água de meia em meia hora. Assim o estômago estará sempre limpo e evitará aquela sensação de estar vazio. Confie em Deus. Desenvolva esse hábito. O respeito ao corpo, expresso através da alimentação, é uma forma concreta de cultuar a Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo vivo do Espírito Santo e Ele cuida de nós, mas nós devemos fazer a nossa parte. Lembre-se que o que realmente provoca o seu aumento de peso são os seus hábitos. Portanto, são eles que precisam mudar. Assim, você não precisa de uma nova e melhor dieta. Você precisa de novos hábitos alimentares que durem todo o restante da sua vida. A seguir, para que servem as dietas? Elas realmente funcionam? As dietas é o seguinte, ainda não inventaram nada melhor do que comer direito para reduzir peso. Esse é o assunto de número 6 em nossa contagem regressiva. O vocábulo dieta deriva do grego diaita, que significa modo ou estilo de vida. Num sentido mais restrito, a dieta seria o comer e beber de acordo com um sistema regulador, visando preencher as necessidades específicas de um indivíduo, incluindo ou excluindo certos itens de sua alimentação. Em sentido mais amplo, o termo dieta se refere à comida e bebida, consumidos regularmente. Entre leigos, o termo dieta geralmente se refere à mudança do hábito alimentar, objetivando perda de peso, embora dietas também sejam seguidas por uma variedade de condições médicas. No diabetes, hipertensão, colesterol alto ou simplesmente por modismos, como dietas ricas em proteínas para atletas ou mesmo por questões relacionadas com aspectos ético-filosóficos, como no caso do vegetarianismo. Mas para a obesidade, as dietas realmente funcionam? O Dr. Elnio nos mostra o porquê dietas é o número 6 em nossa contagem regressiva. Por que é difícil perder peso? É muito difícil. Mas por que é difícil? Acontece que toda vez que a gente faz um esforço para reduzir o peso, nós estamos causando sofrimento e morte dentro de nós mesmos. Milhares de células vão sofrer para emagrecer e muitas vão morrer. Mas se eu perder as gorduras, as células de gordura, eu estou feliz da vida. Infelizmente, as células de gordura são as que menos sofrem quando você para de comer, porque elas não trabalham. Quem que trabalha? O músculo, o fígado, o rim, o coração, esses trabalham. Quando você para de comer e passa fome, você perde músculo, você perde rim, você perde estômago, células do fígado, você perde o tecido útil. Mas as gorduras não. Elas estão lá sentadinhas, deitadinhas, simplesmente esperando você começar a comer de novo. Elas não vão morrer, são as que menos têm mais dificuldade para morrer. Então, quando você
faz esse esforço de comer menos, simplesmente você está causando sofrimento e morte no teu organismo. E por isso, o organismo que é muito bem feito tem uma série de mecanismos altamente sofisticados para se proteger do sofrimento e de morrer. Então ele vai dar um jeito de não deixar você matar ele. E se for possível, ele vai vencer essa batalha. Então, qualquer que seja a dieta, o método de emagrecimento, depois de você perder um peso, uma quantidade de peso inicial, mesmo continuando a fazer tudo direito, o teu organismo estaciona. E você chega para o médico e diz assim: doutor, eu estou fazendo tudo direito, comendo direitinho, fazendo exercício e não estou perdendo peso mais. Eu vou desistir da minha dieta. Esse é o objetivo do teu organismo. Estatísticas demonstram que 96% de todos os programas de dieta são ineficazes. Qualquer programa de dieta de curto prazo, restritiva e que não promova mudanças físicas e psicológicas acaba provocando o ganho do peso perdido no prazo aproximado de 2 anos. Se você acredita que perdendo alguns ou muitos quilos as coisas vão acontecer com você porque você seja uma pessoa melhor, mais amada, então você está fazendo dieta pelos motivos errados. A maioria das pessoas que tem peso considerado normal passa por decepções amorosas e problemas iguais a você. A única maneira de realmente mudar é mudar a sua vida, mudar a maneira de lidar com as situações. Emagrecer não fará de você um ser humano que nunca mais sofrerá rejeições ou terá problemas. A única coisa que emagrecer pode fazer é mudar o seu corpo, tornando você mais magro. Se você não mudar a sua forma de pensar o mundo e as suas relações, toda vez que tiver um problema, mesmo sendo magro, não vai saber lidar com ele. E aí você vai ter a tendência de voltar a comer em excesso, já que as pessoas, quando estão ansiosas, comem muito doces e guloseimas, o que contribui para aumentar o peso. As pessoas que emagrecem por motivos de saúde e estética permanecem magras por muito mais tempo do que aquelas que fazem simplesmente por motivos emocionais. Mude suas atitudes, não apenas em relação à comida, mas a maneira como você vê o mundo e a si mesmo. Colocar muita ênfase na sua aparência, no modo como você se parece, distorce a sua autoestima. A indústria de perda de peso na Inglaterra fatura 1 bilhão por ano. As versões light dos alimentos são muito mais caras que as normais e normalmente contêm mais água, um ingrediente gratuito. Por isso, viver entrando em diferentes dietas, tomando os remédios da moda, frequentando clínicas que prometem o emagrecimento rápido, podem fazer o seu bolso emagrecer rápido também. Todas as dietas vão ter que enfrentar as barreiras do organismo. Não acredite se alguém disser para você que você vai perder peso sem esforço, toma esse remedinho aqui. Não existe nenhum remédio que funcione a longo prazo. Tem 2 remédios que são aceitáveis, permitidos, aceitos pela ciência médica, mas que você parou de tomar, você vai engordar de novo. Uma das maneiras mais eficientes que o organismo tem de sabotar seus esforços de reduzir peso é produzir hormônios que aumentam a fome. E quando acontece isso, você começa a aumentar de peso cada vez mais. Toda vez que alguém lhe oferecer uma propaganda de um remédio milagroso, se você fizer isso, com certeza você vai emagrecer e ainda te cobrar por isso, fuja. Não fique perto de pessoas que agem desta forma, porque isso é alguém tentando se aproveitar do seu desespero. Não continue neste barco. Isto não vai funcionar. O que funciona é você mudar para sempre os hábitos de vida e passar para hábitos de vida que sejam melhores. E isto é para sempre. O que você vai passar a fazer para sempre de diferente? Você vai passar a comer mais frutas, verduras, mais alimentos integrais e menos gordura, menos carne. Não estou proibindo você de fazer nada, você vai organizar a sua dieta, você faça isso de acordo com aquilo que você gosta. Mas o segredo é, comece a sua alimentação no café da manhã comendo 2 frutas. Depois você vai comer o resto. O que você vai comer de resto? De preferência um pão bem integral. Uma aveia, coisas integrais, coisas que têm bastante fibra. Isso vai ajudar você a ter saciedade, o organismo vai se sentir satisfeito. E você não vai ter que comer mais, não vai ter que comer muito. Se de repente você pergunta, o que eu já comi? Preciso continuar comendo?
Porque o gordo é assim, ele não tem um botão que nem a criancinha tem que dizer assim, chega, não quero mais. A mãe está dando a papinha para o neném e o neném de repente faz assim, não quer mais. Você tenta botar, não quer mais. O adulto devia ter isso, mas de tanto ele transgredir isso, ele perde esse controle do quanto é suficiente. Então ele tem que aprender a resolver isso conscientemente. Preciso? Não, já comi o suficiente. Já comi tanto de 2 frutas, já comi um pouco de mingau de aveia, já comi 2 pedaços de pão integral, sei lá, o que você comeu, né? Mas isso é suficiente para você. E a melhor refeição, a mais completa, tem que ser o café da manhã. Então, é por aí. Veja a seguir o número 5 em nossa contagem regressiva. Em toda a história da humanidade, a atividade física vigorosa sempre esteve associada com a imagem de pessoas saudáveis. Basta lembrarmos dos Jogos Olímpicos que começaram na Grécia 776 a.C. Mens sana in corpore sano, diziam os romanos. No passado, muitas pessoas viviam no campo, tinham um jardim e trabalhavam duro fisicamente. Agora, a maioria das pessoas mora nas cidades, anda de carro ou de ônibus e trabalha em funções nas quais se faz pouco ou nenhum exercício físico. E ainda quando chegam em casa, muitas gastam tempo livre sentadas na frente da TV ou de um computador. E aquilo que chamamos de sedentarismo pode ser o passaporte para o cemitério. Por isso, o exercício físico é o número 5 na nossa contagem regressiva. Para você iniciar uma atividade física de forma segura, de forma correta, é importante consultar o médico para fazer uma anamnese, uma avaliação cardiorrespiratória e também um profissional na área de educação física para orientar o tipo de exercício, a forma que se inicia e a forma que se executa o exercício. Durante a escolha do exercício, é fundamental que você escolha o que você sente mais prazer. Natação, natação, basquete, basquete, futebol, futebol, o que lhe dá mais prazer. E com o tempo, o seu organismo vai se adaptando ao esforço. O exercício aumenta a taxa de metabolismo, você passa a gastar mais. Mas exercício físico só não faz ninguém emagrecer. Não imagina assim, eu vou numa festa, hoje eu vou comer um monte, amanhã eu ando 2 horas, ou eu malho 2 horas, ou eu corro 2 horas. Não vai dar nem para pagar o sanduíche extra que você comeu a mais. O número de calorias que o exercício faz é, em média, um bom exercício, em média, 400 calorias por hora. Um McDonald's tem o dobro disso. Então, o exercício, ele é fundamental, mas ele sozinho não resolve. Não imagine que você vai pagar os teus desmandos alimentares fazendo exercício. Isso não vai funcionar. Para as pessoas de todas as idades, o exercício físico, principalmente a caminhada e controlar a quantidade do que come, são coisas que funcionam e protegem você de engordar. Há quem pergunte e se interrogue com frequência sobre qual será o melhor exercício, a melhor ginástica. Essa dúvida não deve colocar-se como determinante para tomarmos uma decisão se vamos ou não vamos começar a fazer exercício físico. A dúvida deve ser equacionada apenas na intensidade do exercício e na sua adequação à idade e à capacidade do indivíduo. Se não se pode usufruir o conhecimento de um técnico habilitado, que apenas caminhe. Vamos imitar o que faziam os nossos antepassados. De preferência, caminhe em passo rápido e sem parar durante 20 a 30 minutos por dia, e sempre que for possível, utilizando percursos planos quando possíveis. E fazer exercício físico é uma questão de necessidade. Hoje eu não tenho tempo? Não. Você não pode dizer assim, hoje eu não vou escovar os dentes porque eu não tenho tempo. É a mesma coisa do exercício físico. É uma prioridade, isto é uma necessidade do organismo. Hoje eu não vou no banheiro, estou morrendo de vontade de ir no banheiro. Não, isso é uma necessidade fisiológica. O exercício físico também é uma necessidade fisiológica. Faça todos os dias, isso é uma coisa que vai te proteger. O organismo precisa disso. Você vai ter melhor saúde, teus filhos vão ter melhor saúde. Apenas 30 minutos de caminhada diária. Parece pouco, até mesmo insuficiente. Mas, de acordo com uma nova pesquisa realizada nos Estados Unidos, essa simples dose de exercícios físicos pode evitar o aumento de peso em pessoas sedentárias. E o melhor, qualquer esforço, além disso, é eficiente no emagrecimento e redução dos índices de gordura corporal. O exercício é indispensável. Se você fizer só dieta e não fizer exercício físico, você vai
conseguir perder peso, mas a tua massa muscular, que é o que gasta energia, vai ser menor. Então você vai gastar menos energia. Isso não vai dar certo. Isso vai fazer com que você recupere o peso com mais facilidade. Então precisa mesmo fazer exercício além de dieta. Qual tipo de exercício é o melhor? O melhor exercício é o que você gosta de fazer. Se eu te recomendar um exercício que você não gosta de fazer, você não vai fazer. Se eu tivesse que te recomendar um exercício, eu recomendaria a caminhada, porque não depende de ninguém, não custa nada, é fácil, você faz onde você estiver e não depende de aparelho, de nada. É muito bom? É muito bom. É talvez o melhor exercício. Mas se você gosta de fazer outro exercício, faça o exercício que você gosta, porque isto vai manter você continuando o exercício. É muito importante a continuação e você só vai continuar fazendo uma coisa que você gosta. O tempo do exercício por dia deve aumentar progressivamente de acordo com a resistência física, mas você deve fazer no mínimo 30 minutos, de preferência 60 minutos. Procure monitorar a frequência cardíaca. Para achar essa frequência, você deve fazer o seguinte cálculo: 220 menos a sua idade. Do resultado, você tira 65% a 85%. Por exemplo, se você tiver 40 anos, então será 220 menos 40. O resultado será 180. E 65% a 85% de 180 é 117 a 153. Dentro desse ritmo cardíaco, quem tem 40 anos perde peso. Acima disso ou abaixo disso, você ganha preparo físico, ganha musculatura, mas não perde peso. Com a melhoria da condição física, o seu coração poderá bombear mais quantidade de sangue em cada batimento. Como consequência, o seu coração não terá que bater tantas vezes por minuto e a sua frequência cardíaca em repouso irá diminuindo progressivamente. Durante o exercício físico, o seu coração poderá aguentar sem esforço níveis mais altos de intensidade cardíaca e sem aquela sensação de cansaço que muitas vezes incomoda bastante. Uma boa condição física e uma dieta saudável mantém o equilíbrio entre o corpo e a mente. O seu coração vai lhe agradecer, estando saudável e batendo com força ao longo de toda a sua vida. O nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo, é câncer. A palavra câncer tem origem no latim, cujo significado é caranguejo. Tem esse nome pois as células doentes atacam e se infiltram nas células sadias como se fossem os tentáculos de um caranguejo. Dividindo-se rapidamente, essas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores ou acúmulo de células cancerosas. Existem vários fatores que favorecem o desenvolvimento do câncer. Podemos citar como principais a predisposição genética, casos na família, estilo de vida, condições ambientais e hábitos alimentares. Todos esses fatores aumentam o risco de uma pessoa desenvolver a doença. E por tudo isso, o câncer é o número 4 na nossa contagem regressiva. Um monte de tipos de câncer estão relacionados com a obesidade. No homem, principalmente os cânceres de fígado, vesícula, pâncreas, esôfago, estômago, reto no tubo digestivo. Quer dizer, o tubo digestivo quase todo é afetado pela obesidade, o risco de ter um câncer por causa da obesidade. E nos homens também aumenta o risco de um outro tipo de câncer chamado mieloma múltiplo. Nas mulheres, mesma coisa, aumenta o risco de câncer de fígado, de vesícula, de pâncreas, de esôfago, de intestino grosso e do reto. Aumenta também o risco nas mulheres de câncer da área ginecológica feminina, mama, útero, colo de útero, ovários e também nos rins. O câncer de rins está relacionado com o aumento do peso, o aumento da obesidade. Segundo a CNN, mais de 500 mil de pessoas vão morrer de câncer nos Estados Unidos ainda este ano. A Organização Mundial de Saúde estima que entre 1/4 e 1/3 dos casos de câncer em todo o mundo estejam relacionados ao excesso de peso e à falta de atividade física.
Os riscos de câncer de mama após a menopausa, câncer de cólon, próstata, de esôfago, endométrio e rins aumentam entre os fumantes acima do peso e entre adultos obesos também. Podemos concluir então que a quantidade de ganho de peso, que pode levar ao maior risco de câncer, está crescendo a cada dia. Outras doenças que não são câncer também são mais frequentes nos obesos. Por exemplo, as gastrites, as pedras na vesícula, a esteatose hepática, que é uma doença que vai acumulando gordura no fígado e depois isto vira uma fibrose hepática e depois vira uma cirrose hepática, acontece por causa do excesso de gordura no fígado mesmo. E isto mesmo nas pessoas que não bebem, porque a esteatose e a cirrose são muito mais frequentes nas pessoas que bebem. Mas mesmo nas pessoas que não bebem, só pelo fato de serem obesos, pode desenvolver essa doença grave. Nos rins, interessante, uma coisa que a gente não imaginava, as pedras dos rins são mais frequentes nas pessoas que têm obesidade. E a insuficiência renal, aquela que você vai para diálise, hemodiálise, transplante, também é mais frequente nas pessoas que têm excesso de peso. Então é uma desgraça ter excesso de peso. Você tem que correr disso, tem que fugir disso, escapar disso de alguma forma. Você tem que... Não quer dizer que você vai ter esses problemas todos, mas o risco é maior. As estatísticas já nos revelam que a incidência de câncer em pessoas que adotam uma dieta com base em gorduras animais, com baixo consumo de frutas, vegetais e cereais, é maior do que nas que colocam em seu prato diariamente vegetais, verduras, frutas e alimentos integrais. Em uma pesquisa realizada na Europa, com 520 mil pessoas, apontou uma queda de 40% no risco do câncer de cólon entre as pessoas que consumiam pelo menos uma vez por dia verduras cruas, como couve-manteiga ou couve-flor. E ainda nessa família do bem estão incluídos o repolho e o brócolis. Além disso, esse efeito parece potencializado à medida que se aumentam os teores de fibras no cardápio, quando comemos outras folhas, por exemplo, rúcula ou espinafre. Existem inumeráveis tipos de doenças às quais não somos capazes de mudar o curso do seu desenvolvimento, prevenir que ocorra ou sará-las por completo. No entanto, na maioria dos casos, você tem o poder para mudar a enfermidade que te aflige, através de uma dieta alimentar saudável. A pergunta é: estamos fazendo bom uso desse poder? A seguir. A obesidade vem junto com o diabetes, ela vem junto com a hipertensão. Não tem jeito, vai ter hipertensão quem tem obesidade. Hipertensão, o número 3 em nossa contagem regressiva. O coração é uma bomba eficiente que bate de 60 a 80 vezes por minuto durante toda a nossa vida e impulsiona de 5 a 6 litros de sangue por minuto para todo o corpo. E a força com a qual o coração bombeia o sangue através dos vasos é chamada pressão arterial. Hoje, mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo sofrem de pressão alta, ou seja, 1 em cada 4. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a hipertensão é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, que são hoje a principal causa de morte no mundo. Só no Brasil, 25% da população é hipertensa. A maioria das pessoas desconhece que é portadora dessa enfermidade. E por ser a hipertensão arterial mais elevada nos obesos, até 40%, e nos diabéticos, até 60%, é que ela se torna o número 3 em nossa contagem regressiva. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar paralisação dos rins também. Ocorre quando o nível de pressão sempre fica acima de 14/9. A hipertensão arterial é praticamente herdado em 90% dos casos dos pais. Mas há vários outros fatores que influenciam. Veja só: cigarro,
consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, o estresse, grande consumo de sal, níveis altos de colesterol, falta de atividade física, cafeína e outros. Obesidade é uma doença. A Organização Mundial de Saúde define como doença. Uma doença grave e crônica, difícil de se tratar, e o importante é que essa doença não é uma doença que vem sozinha, ela vem junto com outras doenças. Elas são todas a mesma doença com manifestações. Quais são essas outras manifestações diferentes? A obesidade vem junto com o diabetes, ela vem junto com a hipertensão. Não tem jeito, vai ter hipertensão quem tem obesidade, vai ter diabetes quem tem, principalmente quando essa obesidade é no meio do corpo, na barriga, né? Essa obesidade ela vai vir com problemas, vai vir com infarto, com arteriosclerose, vão aparecer infarto, derrame, vão aparecer vários tipos de câncer. E esses sim são consequência da obesidade. Não vieram junto, mas vão aparecer, podem aparecer. Quando você acorda, o corpo já começa a produzir hormônios para prepará-lo para o dia, e isso causa uma grande elevação na pressão. Assim, pessoas com hipertensão que já possuem um grande risco de ataque cardíaco ou infarto ficam ainda mais vulneráveis nesse período do dia, conhecido no universo médico por elevação matinal da pressão arterial. O infarto pela manhã pode ser fatal para a pessoa hipertensa. Cerca de 85% das vítimas de derrame sofrem de pressão alta e ainda entre as vítimas de infarto do miocárdio, de 40% a 60% têm hipertensão associada. Quando a pressão sobe muito, então começa a aparecer os sintomas. Dores no peito, dor de cabeça, tontura, zumbido no ouvido e, enfim, você vai ter uma sensação muito ruim. Então, quando você está com pressão alta, é preciso que você use medicamento para controlar a pressão. Mas, para você ficar livre da pressão alta, realmente você precisa de mudar o seu estilo de vida. Por exemplo, em vez de comer comidas gordurosas, salgadas, você precisa mudar alimentos com menos gordura, menos sal. Atualmente, o sal é consumido numa quantidade muito acima daquela recomendada pelos médicos, que é de 4 a 6 gramas por dia, distribuído ao longo de todas as refeições. Ao contrário disso, consome-se em média cerca de 12 a 15 gramas por dia. Eliminar o saleiro da sua mesa é uma medida poderosa, mas não é suficiente. Pare de fumar, evite o álcool. Evite a cafeína em todas as suas formas, reduza o consumo de gordura animal. Agora, uma dieta com bem pouca gordura e ao mesmo tempo rica em fibras, diminuirá sua pressão sanguínea em cerca de 10%, ainda que não ocorra diminuição do peso ou do uso do sal. O número de jovens vítimas de hipertensão vem crescendo nas últimas décadas. O aumento reflete a adoção de hábitos de vida nem sempre saudáveis, já que nessa faixa etária, a doença geralmente está associada à alimentação incorreta e ao sedentarismo. É muito importante controlar os fatores de risco e evitar o consumo em excesso de alimentos industrializados, como os embutidos, enlatados, que são alimentos muito apreciados pelos jovens. Na dieta adequada, nós vamos ter que usar mais frutas, mais verduras, mais alimentos integrais, menos carne, menos gordura, menos açúcar. Isso deve ser dentro daquilo que você gosta. Você vai escolher os alimentos que você gosta. Não precisa comer todas as verduras, mas tem que comer bastante verdura na hora do almoço. Tem que comer pelo menos 2 frutas no café da manhã. Tem que comer pelo menos 2 frutas no jantar. Trocar os alimentos refinados, o arroz branco pelo arroz integral. Usar mais aveia, usar mais alimentos integrais. Saúde é uma questão de estilo de vida. Estilo de vida é uma escolha e a oportunidade é sua. Veja agora o número 2 em nossa contagem regressiva. Esse é um problema que não escolhe idade, sexo, raça, classe social e está presente em todas as partes do mundo e compromete a qualidade de vida das pessoas.
Atinge crianças, jovens, idosos, homens, mulheres, asiáticos, latinos. Ninguém está livre dessa pandemia chamada diabetes. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o diabetes acomete mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, são mais de 17 milhões de pessoas com diabetes, sendo mais de 10 milhões com idade entre 30 a 69 anos e 2 milhões acima de 69 anos. Atualmente, estima-se que cerca da metade deles ainda desconhece o próprio problema. Mas afinal, o que é diabetes? Quando uma pessoa sem diabetes come alguma coisa, o corpo dela transforma grande parte do alimento em açúcar ou glicose, que o sangue levará para as células do corpo como fonte de energia. Para que a glicose possa entrar no corpo, ela precisa da ajuda de um hormônio chamado insulina. E quem produz insulina em nosso corpo é o pâncreas. A insulina ajuda o açúcar a entrar nas células, controlando sua taxa no sangue. O problema de quem é diabético é que o pâncreas não produz insulina o suficiente. E com isso a glicose não consegue entrar nas células e o seu nível no sangue fica elevado. E essa alta taxa de glicose no sangue, com o tempo, pode provocar muitos danos ao organismo. Imagine uma doença que aparece e vai causando mal a você e você nem percebe. Esse é o diabetes. Geralmente o paciente não percebe os sintomas, como por exemplo vontade de fazer xixi toda hora, fraqueza, cansaço, perda ou ganho de peso, muita sede, infecções na pele, demora na cicatrização das feridas, uma visão embaçada, sensação de formigamento nas mãos e nos pés, queimação ou dor, normalmente nas mãos e também nos pés. Muita gente descobre que tem a doença quando acontece uma complicação, ou mesmo quando visita seu médico por outras causas e aí faz um exame e acaba descobrindo que tem diabetes. Muitas vezes, essas complicações podem estar ligadas a outros problemas de saúde, como, por exemplo, a hipertensão, colesterol elevado. E se você possui diabetes e também é hipertenso ou está com seu colesterol elevado, os seus cuidados devem ser redobrados. A hipertensão, que é mais conhecida como pressão alta, é um problema de saúde muito comum, inclusive nos diabéticos. E o colesterol alto também é muito comum. Existem dois tipos de colesterol. O colesterol bom, que é o HDL, que está presente no azeite e no óleo de milho. E existe também o colesterol ruim, que é o LDL, presente nos alimentos muito gordurosos, como carnes, frituras, derivados do leite. Esse colesterol ruim, ele vai entupindo os vasos sanguíneos e pode causar um infarto, um derrame ou até levar à morte. No sangue tem gordura também. Tem triglicérides, colesterol. Em excesso, nenhuma parte é benéfica para o nosso organismo. Para os diabéticos, o uso de gordura na alimentação tem que ter uma atenção redobrada. E isso muitas vezes depende da ajuda dos que estão ao seu lado. O diabetes deve ser encarado como uma questão familiar. Seu marido ou sua esposa, seus filhos, amigos e parentes devem ajudá-lo a adotar hábitos saudáveis e, com isso, controlar o diabetes e o nível de glicose no sangue. O segredo de uma alimentação boa e saudável consiste em adequar o seu gosto pessoal com a qualidade e quantidade dos alimentos que farão parte da sua refeição diária. Incorpore no seu dia a dia a maior quantidade possível de alimentos ricos em fibra. Frutas, legumes, cereais e alimentos integrais são altamente recomendados. Mas afinal, diabetes tem cura? Do ponto de vista humano, não, mas pode perfeitamente ser controlado. Por isso, você deve mudar seu estilo de vida, praticando atividades físicas regulares e melhorando a qualidade de sua alimentação. Tá gostoso? Pense assim, mas eu preciso disso? Será que meu organismo precisa desse tanto a mais que eu estou querendo comer? Normalmente, a gente come muito mais do que aquilo que a gente precisa comer. Veja agora, alimentação, o número 1 em nossa contagem regressiva. Uma
alimentação saudável é nada mais do que aquela capaz de oferecer todos os nutrientes necessários para o corpo humano, promovendo saúde e bem-estar. Uma boa alimentação é importante para todas as pessoas, pois é a partir dos alimentos que o corpo retira os nutrientes necessários para seu crescimento e desenvolvimento, manutenção de tecidos, resistência às doenças, etc. A saúde é o nosso bem mais precioso. O verdadeiro valor da saúde só é reconhecido quando a perdemos. O que precisamos estar atentos é que a nossa saúde depende em grande parte das escolhas que fazemos a cada dia. Comemos para viver, mas na verdade aquilo que comemos está nos matando. No Brasil, como em grande parte dos países, a alimentação cotidiana cada vez mais se baseia no consumo excessivo de alimentos muito calóricos, ricos em açúcares, gorduras, sal e aditivos, e também pobres em vitaminas, sais minerais e fibras. O consumo de legumes, verduras e frutas são cada vez menores. A comida foi dada por Deus ao homem para que ele tenha uma vida mais prazerosa. Contudo, é através da comida que o homem tem tornado sua vida miserável. A Organização Mundial da Saúde vem através de sucessivos informes anuais sobre a situação da saúde no mundo, alertando países e seus governantes sobre a extrema gravidade da escalada mundial das doenças crônicas, incluindo em particular aquelas associadas à alimentação inadequada e à inatividade física. Na maioria das vezes, as pessoas comem mais do que precisam e com isso todo o organismo é sobrecarregado. Uma boa dica é parar antes de estar completamente satisfeito. Também quando uma pessoa está agitada, ansiosa ou cansada, o melhor é não se alimentar. Descanse primeiro para poder ir até o alimento. Para assegurar uma digestão saudável, é importante comer vagarosamente, mastigar bem os alimentos. Sabem por quê? A digestão começa na boca e os alimentos só devem ser engolidos depois de bem triturados pelos dentes. Outra coisa importante, nunca coma tarde da noite. Isso prejudica o seu sono, não dá tempo para a digestão se processar antes de você ir dormir e o sono fica agitado, você acorda cansado e naturalmente sem apetite para o desjejum. Se vai numa festa e tem um monte de variedades, ou vai no restaurante, tem muitas coisas lá que você gostaria de comer. O que você deve fazer? Deve se lembrar que cada vez que você come um alimento e aquilo te satisfez, chegou. Se você experimentar um outro alimento, aquele alimento para a língua, para as papilas gustativas, é como se você estivesse começando a comer naquele momento. Começa do zero. Então, quanto mais alimentos diferentes você experimentar, mais vai caber no teu estômago. Depois você vai sentir o peso, mas na hora não. Então, não passe de 3, 4 tipos de alimentos na mesma refeição. Nos alimentos que você vai escolher, dessas 3 ou 4 variedades, procure escolher aqueles que são mais integrais. Por exemplo, batata é um bom alimento, desde que não seja frito, porque ela sempre é integral e tem muito pouca caloria. A mandioca, desde que não seja frito. Então são alimentos integrais que você pode usar realmente. E se tiver um arroz integral, eu acho que essa é a melhor opção, especialmente quando você vai a um restaurante, vá num restaurante que tem essas coisas mais integrais. Use os alimentos o mais natural possível. Feijões em geral, cereais de preferência aos integrais, como milho, pão integral, triguilho, trigo integral, farelo de trigo, germe de trigo, centeio, o arroz de preferência ao integral, assim como também o macarrão, aveia, canjica, etc. Verduras e legumes, use de preferência crus. Castanhas em geral, também vai ser muito bom para a sua dieta. Frutas em abundância, lembrando de evitar muitas variedades na mesma refeição. 3 refeições são suficientes. O de jejum bem reforçado. Você pode usar frutas, granola, aveia, pão integral, etc. No almoço, você deve começar comendo um prato de salada. Veja bem, eu estou falando um prato de salada. Eu não estou falando 2 folhinhas de alface e uma rodela de tomate. É um prato cheio de salada, porque isso é o que vai encher o seu estômago.
E o resto, você come um arroz integral, ou uma batata, uma mandioca, e vai variando os alimentos de um dia para o outro. Não coma todos os dias a mesma coisa, ninguém aguenta. O jantar deve ser bem leve e várias horas antes de dormir. De preferência, não coma verdura à noite, coma frutas. 2 frutas no jantar e mais algum alimento integral da sua preferência, está ótimo. Coma sempre os alimentos crus no início de cada refeição, seja salada ou frutas. Agora, uma dica importante: tome bastante água, 6 a 8 copos por dia, mas nunca durante as refeições. Evite também gorduras saturadas, que são a manteiga, as margarinas, as gorduras hidrogenadas e as frituras, como também o creme de leite, a nata, queijos gordos e sorvetes, maioneses e molhos. Evite também o açúcar refinado. Evite temperos fortes, como a pimenta, o vinagre, a mostarda, e use o sal com moderação. Evite carnes, frios e queijos picantes. E abandone por completo as sobremesas. O horário da refeição deve ser o momento mais agradável do dia, uma atmosfera de paz, de alegria. Esse momento nunca deve ser usado para discussões, para repreensões, não, um ambiente de tranquilidade e de paz. Evite também o chá mate, o chá preto, o café, os refrigerantes e as bebidas alcoólicas. As refeições devem ser feitas em horários regulares. Isto é importante para o organismo saber. Tal hora eu vou comer e ele vai ter fome naquela hora. Então, respeite o ritmo do seu organismo. O intervalo entre as refeições deve ser de 5 a 6 horas. Então, 5 a 6 horas, mas não deve passar de 5 a 6 horas. E não deve ser menos do que 5 a 6 horas. Vou tomar o café da manhã às 7 da manhã, almoçar meio-dia, por exemplo, e jantar 5, 6 da tarde. Depois disso não come mais nada. Entre as refeições não come mais nada. Toda vez que você come entre as refeições, na realidade não é assim uma coisa, comeu e o organismo absorveu. Não, se desenvolve todo um processo que envolve o organismo inteiro nessa digestão. É extremamente dispendioso para o organismo, é um esforço muito grande. Você vai ter um gasto de energia, você vai ter que produzir todos aqueles ácidos, todas aquelas enzimas, e esta é uma coisa que se torna interessante. Você vai ter que manter elevado o tempo todo o nível de insulina. Você vai ter que manter as células consumindo e produzindo radicais livres, e esses radicais livres são o que envelhecem. Então, está demonstrado que quanto mais você come, mais você envelhece. Quanto mais vezes durante o dia você come, mais rápido você envelhece. Pior é para a tua saúde. Então, isso deve ser eliminado. Refrigerantes são coisas que a gente não deveria usar jamais. Eles têm uma quantidade muito grande de calorias que não servem para absolutamente nada, a não ser para se depositarem como gordura. Não são alimento. Além disso, eles causam osteoporose, eles aumentam a chance de você ter outros tipos de doença. Então, evite refrigerante. Tem mãe que dá Coca-Cola para o nenê dentro da mamadeira. Isso é um absurdo. Você está criando um osteoporótico, uma criança que vai ter problemas com diabetes. O que você está pensando? Jamais faça uma coisa dessas. Evite dar refrigerantes para as crianças antes dos 6, 7 anos, mas nem para experimentar. E se você for coerente, ela vai imitar você. Então, limite essas coisas que são muito concentradas em calorias, doces, açúcar, refrigerantes, sucos de frutas com muito açúcar. Evita isso, a criança não precisa disso. Além de possuir muitas substâncias artificiais em sua composição, o refrigerante contém valor nutricional quase nulo. As variações cola, em especial, contam com uma grande quantidade de fosfatos que provocam o enfraquecimento dos ossos através da liberação do cálcio. Dessa forma, é facilitada a incidência de doenças ósseas, como a osteoporose. A bebida ainda é rica em açúcar, que além de prejudicar a boa forma, propicia o surgimento de cáries. Mesmo as versões diet que não contêm glicose expõem os dentes a ácidos capazes de estragar o esmalte. E não se pode esquecer dos corantes, também perigosos. Vários deles possuem substâncias cancerígenas.
O consumo de refrigerantes também faz com que as pessoas diminuam significativamente a ingestão de bebidas saudáveis, como a água, o leite e os sucos naturais, perdendo nutrientes importantes. Não se esqueça, você precisa de ajuda. Um bom médico, uma boa nutricionista e principalmente a orientação da família, o apoio da família, não sabotando os teus esforços e, acima de tudo, você precisa da ajuda de Deus, que quer que você tenha saúde. Deus te abençoe. O peixe morre pela boca. O glutão cava o seu próprio túmulo com os dentes. Não se vive para comer, mas come-se para viver. Este e outros provérbios antigos nos mostram que a glutonaria ou comer além do necessário não é um problema atual e possivelmente estará presente no futuro. Paulo, um dos apóstolos de Cristo, no livro de Filipenses capítulo 3, verso 19, trata o glutão assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Baseado neste texto, conclui-se que a prática da glutonaria constitui-se em idolatria, pois a comida torna-se um Deus, isto é, a coisa mais importante para a pessoa. O estômago é um Deus que precisa ser saciado. Nós não precisamos fazer parte deste trágico fim. Vivemos em um século onde as informações disponíveis nos ajudam e o único que temos que fazer é tomar uma atitude. E isso só depende de você.